Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma maravilhosa oportunidade. Nós estamos aqui todos entre irmãos, amigos, tendo o tempo de abraçar e beijar, sentir-se abraçados e beijados. Aproveitando esta oportunidade para que possamos hoje dar o melhor de nós na questão da nossa melhoria interior. Melhorarmos interiormente para podermos melhorar o exterior. Pois é melhorando a nós mesmos que daremos uma nova etapa em nossas vidas. Melhorar os outros não podemos o fazer. Temos que respeitá-los nas condições que eles estão. Mas melhorar a nós, isso sim, cabe-nos. E muito bem. Se começarmos a olhar os nossos irmãos como os nossos semelhantes, a própria palavra já diz semelhantes, são semelhantes a nós, entenderemos que temos muito que caminhar. E não caminharemos sozinhos. Caminharemos com apoio, caminharemos com instrução, caminharemos com amizade, com irmandade. Sempre precisaremos uns dos outros. Precisaremos da família material e precisaremos da família espiritual, que são os nossos amigos que vivem em nossos lares e aqueles que vivem no plano maior, que vivem no plano espiritual, que busca a todos nós em socorro e carinho e amor. Pode ter certeza que se todos nós hoje estamos aqui, é por causa de algum parente, algum protetor espiritual, algum amigo que já se foi e está pedindo por nós. Uma mãe, um irmão, um amigo, quer que estejamos aqui. Por quê? Porque se estivermos aqui, ajudaremos a nós e também a eles a fazer a sua evolução. Pois nós dependemos uns dos outros, não é só os laços consanguíneos, é o laço espiritual, que carregaremos para a eternidade. Então, agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, agradecendo a José de Mocó, nosso mentor da casa, por sempre nos dar tanto esclarecimento, tanto amor, tanto carinho, tanta disciplina, vamos buscando então melhorarmos interiormente e ajudarmos então para que possamos trazer assistência também para aqueles que não estão na nossa roda, né, Priscila? Aqueles que estão fora da nossa roda, em outras religiões, na via pública, em todos os lugares, não é isso? Pois a gente só vai realmente aprender, realmente entender que não é fora da religião a salvação, é fora da realidade a salvação, não é a religião que vai nos salvar. Somos nós, aproveitando que a religião tem de melhor, não é isso? E a doutrina espírita é maravilhosa, pois não julga, não aponta, ela só esclarece e nos mostra o que devemos fazer nas nossas vidas e as consequências. Isso que é mais importante, né? E a Priscila hoje, então, que vai fazer a palestra, sempre nos fala de palestras bonitas, né? Nos fala de palestras muito bonitas, nos traz muito carinho, muito amor para a gente, né? Ela vai falar hoje sobre o livro da Zilda Gama, Na Sombra e na Luz. Vitor Hugo. Fica à vontade, Priscila. É nós e Deus. Boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos envolvendo com o ambiente mais e mais, com a espiritualidade maior. E hoje a nossa proposta é estar falando do livro Na Sombra e na Luz da Zilda Gama. Nós vamos fazer essa preleção em dois momentos. Hoje, e vamos terminar as 3 partes finais do livro no dia 30, uma outra quarta-feira. Por isso que aparece até o meu rostinho ali, três carinhas minha ali repetida. E o que acontece? Nós vamos aqui retratar Vitor Hugo por meio de Zilda Gama. Vitor Hugo, na sua reencarnação lá na França, ele teve uma filha que era a sua predileta. Era aquela que ele mais tinha afeição, mais tinha afetos, cuidados, carinhos. E essa se chamava Leopoldina, né? Aportuguesando o nome dela. Leopoldina, ela era, na verdade, de uma meiguice, de uma gentileza, em que todas as vezes que Vitor Hugo estava ali a trabalhar, a desempenhar o seu trabalho, dava para esta todos os seus escritos para ela ali estar lendo, revisando. E o que acontece? Ela conhece o sobrinho de um amigo de Vitor Hugo, que ensaiou uma peça de teatral de Vitor Hugo, e ali eles se apaixonam. Então Leopoldina Eudoro se apaixona por Charles Vacquerie. E Charles Vacquerie, então, casa-se com ela a revelia de Vitor Hugo, porque ele não queria perder a sua filha, não queria de jeito nenhum. Pô, você é muito nova, 19 anos de idade, vai casar, mas não teve jeito. Em fevereiro de
Então sua filha se casa com Charles Bacquerie. E então, passam-se alguns meses, ela já grávida de 3 meses, no dia 4 de setembro de 1843, mesmo ano em que ela se casa, eles saem no barco do seu tio e vão ter com um tabelião. Na volta do percurso, num dia ensolarado, então nubla-se o tempo, fecha-se e ali nossa querida Leopoldina Hugo, tão querida ao coração de Victor Hugo, desencarna, pois o seu vestido fica preso no barco e ela não consegue se soltar. E o seu esposo, que era um excelente nadador, não conseguiu então salvá-la e deixou-se morrer no rio, junto com seu tio, o outro sobrinho e a nossa querida Leopoldina. E então Victor Hugo fica desolado, com o coração completamente triste, desanimado, pois que a sua filha predileta de todos os outros filhos perdeu-se. E então ele descobre, 9 dias depois que ela veio a desencarnar, por um jornal, porque ele estava em viagem na Espanha e ele descobre tomando café, indo de encontro a Paris com uma outra mulher, e ali ele fica em desespero. Ele fala: minha Leopoldina, não pode ser, não pode ser. E então, mais dos anos, em 1853, ele conhece o fenômeno das mesas girantes. E ali, por meio de Delphine de Girardin, grande amiga de Victor Hugo e também escritora, compositora de poesias, ela ali começa a apresentar a ele as mesas girantes, e por meio das sessões que se realizavam por Delphine de Girardin, detalhe que seu filho de Victor Hugo também era psicógrafo, não foi por este, mas foi por Delphine de Girardin, ele recebe uma comunicação de sua filha Leopoldina e fala para ele: eu vou reencarnar muito em breve, pai. Aqui estarei novamente reencarnando no planeta Terra. E então, em 11 de março de 1878, Leopoldina reencarna como Zilda Gama em Juiz de Fora, Minas Gerais. E então, em 1912, essa grande professora, diretora de escola, mulher que sofreu, lutou, criou 5 dos seus irmãos, mais 5 sobrinhos, 10 crianças ao todo, com apenas 24 anos de idade, pois que seus pais vieram a desencarnar muito cedo. Esta mulher guerreira, em 1912, conhece o Espiritismo e já em 1916 começa a receber este romance espírita pioneiro. Foi o primeiro romance que nós temos no Brasil como sendo espírita, produzido por ela, Na Sombra e na Luz, pelas mãos de seu pai de vida anterior, Victor Hugo. E o que acontece? Zilda Gama, ela tinha um jeito com o pai, uma afinidade tão grande que os romances eram fidedignos, eram fiéis ao estilo do próprio Victor Hugo. E a gente não encontra nenhum outro médium, incluindo Divaldo Franco, escrevendo da mesma forma como por meio da Zilda Gama. Porque ele tem, por exemplo, Divaldo tem romances psicografados com Victor Hugo. E Victor Hugo não escreve no seu estilo como escreve por ela. Chico Xavier, dia inclusive que se faz hoje, 2 de abril de 1910, não é? Dia do Chico. Chico tinha uma predileção muito grande pelos romances da Zilda Gama. Ele amava os romances e ansiava esperando recebê-los. Tanto que, quando Chico pergunta ao Emmanuel se ele poderia vir estar psicografando romances, ele pergunta sobre os romances da Zilda Gama, porque eram muito belos. Então, este livro pioneiro, Na Sombra e na Luz, vai nos mostrar que 3 espíritos envolvidos por laços de amor e ódio saem da sombra do erro à luz da regeneração. Victor Hugo aqui nessa novela nos conta que ele conheceu já nos anos de seu exílio, em 1851, ele não coloca aqui, mas a gente sabe que em 1851 ele foi em exílio para Bruxelas, na Bélgica, dado ele não concordar com Napoleão III em tornar-se novamente imperador. E ali ele conhece em Paris vamos dizer, um tenente, um jovem militar muito nobre, de feições muito belas, uma pessoa de muito caráter, sentimentos elevados. Era Paulo de Vanier. Só que este Paulo de Vanier, ele
em seus olhos, azuis como a cor do céu, muitas vezes traduziam como que uma angústia, uma aflição, algo escondido nele. E lá em Bruxelas, Victor Hugo, na verdade, morou bem pertinho, bem próximo do Paulo de Vander, porque o que acontece? Paulo de Vander foi uma missão oficial militar para Bruxelas. Então ele sai de Paris, na França, e vai lá para a Bélgica. Mora pertinho do seu grande e querido amigo Victor Hugo, pessoa que ele tinha muita admiração. E certa feita, um dia, Paulo de Vander adentra na casa de Victor Hugo, meio que desesperado, aflito, com um coração inconsolável. E então, Victor Hugo lhe pergunta: Paulo, meu querido amigo, jovens do jeito que és, estou a imaginar por que você está assim. E já se imagina que é, na verdade, uma angústia por um grande amor. E Paulo começa então a abrir o seu coração para Victor Hugo, dizendo a este que contaria o drama da sua vida como se este fosse seu pai. E então, Paulo diz: meu querido amigo Victor Hugo, olha, o drama da minha vida tem sido estilhaçar o meu coração. Eu, na verdade, sou filho de uma mãe, Amélia Kuller, que morava na Alemanha. Vamos dizer que no romance Prússia é a mesma coisa como se fosse a Alemanha hoje em dia. Tá? Ele vai utilizar isso muito no romance. E então a minha mãe morava lá em Berlim, na Alemanha, e lá o meu pai, que era francês, o senhor de Vander, ele viaja em missão para Berlim, na Alemanha. Ele vê minha mãe, esperta, meiga, gentil, e se apaixona ao mesmo momento, e é correspondido. Então, a revelia da sua família, que não admitia jamais uma alemã casando com um francês, eles dois se casam, e o senhor de Vander leva Amélia Kuller, agora Amélia de Vander, para a França, em Paris. Lá, eles têm Paulo de Vander. E Paulo, muito novinho, 5 até 7 anos de idade, ele ali vê o seu papai como um militar francês. Seu pai, então, perde a vida heroicamente numa batalha defendendo a França. E, inconsolável, a sua mamãe Amélia simplesmente olha para aquele momento e diz: eu vou procurar consolo nos meus familiares que vivem lá em Berlim, na Alemanha. Eu preciso que o meu coração esteja chegado a estes, para que esta dor inconsolável de perder o amor da minha vida esteja a se amenizar. E então, ela leva junto Paulo de Vander, muito pequenininho, muito totototinho, vamos dizer assim, e, coitada, ela, se soubesse que seu filho iria sofrer tanto, até não o levaria, como ele mesmo diz para Victor Hugo. Lá chegando, o seu avô, com todos os preconceitos possíveis que se possa existir mediante alguém que venha de outra pátria, de outra nação, não aceita. Imagine só, um menino pequenininho, órfão e francês, ali está no meio dos alemães. Então, ao invés de estar o papai de Amélia a consolá-la, o Sr. Kuller simplesmente foi grosseiro, foi rude, foi sem sentimentos de consolo para com sua pobre filha. Amélia fica trancafiada no quarto, ali, sempre curtindo aqueles sentimentos de mágoa, de ressentimento, de tristeza, por não ter mais o Sr. de Vander. Paulo conhece então na casa de seu vovô seus 3 primos estes advindos do único irmão da sua mamãe Amélia, irmão este chamado Guilherme Kuller. Ali ele conhece 2 primos 7 anos mais velhos que o arcanjo da família, vamos dizer assim. Esses 2 irmãos de mesma idade, 14 anos, eram Carlos e Mateus Kuller. Esses 2 irmãos gêmeos eram, na verdade, pessoas que aparentavam um caráter intempestivo, olhar ferino, como se fosse de águia, mesmo de sentimentos poucos nobres, a denunciar vingança, crueldade de certa forma. E então, no meio daquelas 2 feras, como o próprio Paulo descreve, ele conhece um arcanjo, de olhinhos azuis da cor do céu, cabelinhos dourados da cor do sol, encaracoladinhos, e ali aquele arcanjinho, como se fosse um anjo exilado do paraíso,
era de uma meiguice, de um carinho e de uma aproximação para a alma do Paulo, que era sentimental, uma alma que já se afeiçoava aos sentimentos nobres, era aquela que na verdade seria o grande amor da sua vida, Elizabeth, apelidada carinhosamente de Beth. Então, o Paulo começa o seu longo martírio, porque o que acontece? O seu avô não aceitava de jeito nenhum aquele mini francês em solo alemão. Então era rude, desdenhava de Paulo, e muitas vezes os seus dois primos batiam nele, ou afrontavam com conversas, zombando de sua língua, dentre inúmeras coisas. Então, seus dois primos, certa feita, vão lá, atinam, brigam com ele, zombam da sua língua francesa, e Paulo, triste e magoado, acorre para o colo da sua mamãe Amélia. O seu avô espanca a porta, arrebenta a porta e entra e diz a esta: é assim que você cria este francês, este intruso, esta educação que você dá? Ele afronta os nossos dois primos, os seus dois primos, os meus netos. Ele não considerava ele como um neto. Ele os afronta e será um inútil para a pátria. Olha só como está mimando. E então Paulo fica triste. E sua mamãe simplesmente diz o seguinte: Paulo, vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta e orar para o nosso Deus, nosso Pai. E aqui vamos honrar a memória de seu pai, herói da pátria francesa. E vamos pedir ao Senhor para que tu nunca, jamais se envergonhes de ser francês, pois que é a tua pátria e deve lealdade a esta, assim como a memória de teu pai. E ele diz: mas mamãe, o que é pátria? Eu não sei o que é pátria, uma criança pequena de 7 anos. E ela então diz: pátria, meu filho, é na verdade aquela nação a quem devemos venerar mais do que as outras nações, pois que inúmeras vezes nos tempos de guerra, estas nações nos detestam, nos atacam. É aquele solo abençoado que Deus nos oportuniza a nascer. Ah, mamãe, mas então a senhora é também francesa, que nem eu e o papai? Não, meu filho. Eu sou alemã, prussiana, nasci na mesma terra do seu avô. Ah, mamãe, como eu gostaria que você fosse como nós franceses, que você na verdade não estivesse nesta terra a qual eu não gosto, e também que não fosse filha do nosso avô, porque eu não gosto dele, já que o desdenhava. E então, Paulo fala isso para sua mãe faz ele orar a Deus, ele ora e passa-se o tempo. Ele vai começando a esquecer a língua francesa, vai aprendendo alemão, e o seu vovô o matricula no mesmo colégio que Beth, a sua adorada, o seu arcanjinho. E Beth e ele passaram dias felizes, seguravam um nas mãozinhas do outro, ali estavam a levar os caderninhos, a fazer as mesmas lições, a discutir as mesmas coisinhas juntinhos. E então, sempre quando vem a bonança, esperemos também a tempestade para novas bonanças do futuro. O que acontece? A mãe de Paulo Devander diz a este: filho, teu avô está mudando o comportamento contigo, pois que ele começara até a beijar Paulo Devander, coisa que ele nunca fez. Começou a satisfazer os desejos de Paulo, a ser um dos seus mais adorados netos, pois que antes ele, francês, órfão intruso, era afastado. Os prussianos eram simplesmente os felizes e adorados. E ele, esquecendo seu idioma pátrio da França, sua mamãe lhe diz: Paulo, seu avô está planejando te expatriar, te formar como se fosse um alemão, pois que você já vais esquecendo a tua língua e já vais também aprendendo o que ele quer. Saibas, filho, que todos os dias eu estarei fechada neste quarto, te ensinando a tua língua mãe, para que tu nunca jamais esqueça de tua pátria em memória de teu pai e de tua terra venerada. E ali ela então vai ensinando o Paulo a sua língua francesa. Quando ele atinge os 14 anos, sua mamãe, já com um problema cardiológico, se desenvolve em conta da infelicidade por
ter perdido o seu amado. Vejamos a importância disso. Às vezes a gente fica muito triste, desanimado. Quais doenças que nós não desenvolvemos, não é verdade? Então ela desenvolveu um problema cardiológico. E ali ela estava no seu leito de morte. Ela já estava nos plenos 14 aninhos, tanto de Paulo e de Elizabeth, no leito de morte, já iria desencarnar. E então o vovô do Paulo, a quem o Paulo já amava, a quem o Paulo já gostava, pois que seu avô já apresentava a este, na verdade, sentimentos mesmo de afeição como avô e neto. Veja só, ela fala para o Paulo: meu filho, o teu avô, quando eu me for, planeja te colocar em uma escola militar para que daí em diante tu te tornes inteiramente alemão e fisgar-te ainda o teu coração casando-te com Elizabeth, pois que vocês dois têm afeição. Mas mamãe, isso é uma deslealdade para com a minha pátria? Por isso, meu filho, eu quero que você escreva a um irmão de teu pai, Félix de Vanier, para que aqui ele venha, quando eu me for, tirar-te daqui e levar-te para a França. Lá terminará teus estudos e então seguirá tua carreira para a predileção das ciências exatas, já que você a tem. E então Paulo simplesmente se choca e fala: mas mãe, isso seria um ato de deslealdade com o vovô. Ele se compadece e a sua mãe responde: e não seria ainda um duplo ato de deslealdade para com a memória de teu pai e de tua França? Não, meu filho, você fará isso e teu tio irá te levar. Você vai escrever amanhã uma carta para que quando eu me for, você lá esteja na França. E ele, dolorido, diz: mamãe, por favor, não me separe de Elizabeth. Eu a amo, não vou aguentar a dor da separação, do meu grande amor da vida. E então sua mãe diz: ah, meu filho, eu me compadeço de ti, mas não posso deixar de aqui estar cumprindo, em memória do teu pai, a repatriação de teu espírito. Pois como eu iria olhar para a cara, o rosto, os olhos do teu pai e ali me permitir que teu pai me visse como aquela que permitiu o filho dele ser expatriado da França? E então Paulo vai, com uma imensa dor no coração, coloca a carta lá na caixa postal e ao passar no meio do caminho, ele vê Elizabeth sentada no banco lá numa pracinha. Ele senta no banco ao lado da Elizabeth e não tem jeito, ele tem que lhe contar. Passa um tempo, demora-se um tempinho para que ele pudesse ali estar contando para ela e ele diz, e então os dois choram, entrelaçam as mãos uns dos outros, unindo-se mais ainda como almas gêmeas que o eram, e ele diz: ah, minha Beth, o que será de nós? Meu Paulo, o mesmo que aconteceu com teu pai e tua mãe. Quando terminares teu estudo e iniciares a tua carreira, você virá buscar-me para a França. E então, mas o que eu posso fazer? Se o tempo passar, percorrer e você esquecer de mim e quiser estar com outro, não me tenhas como aventureira, Paulo. Não duvides jamais da minha afeição por ti. Desde agora, desde então, serei para sempre tua noiva. Ah, mas Beth, eu sinto que os teus parentes, os nossos parentes, me odiarão eternamente pelo que aqui estarei a fazer, a sair da Alemanha. E então acontece. A sua mamãe desencarna, faz então ele ainda no leito de desencarne, está prometendo a esta que cumpriria com a palavra, e ele, homem honrado de caráter que era, o cumpre. O seu tio vem buscar lá da França para Berlim, e o seu vovô, com as vozes completamente alteradas, discutindo com aquele tenente militar francês, diz: isso não é verdade. Quais os documentos que comprovam os direitos que você diz ter sobre meu neto? E ele diz: aqui está, e mostra a carta que o Paulo escreveu junto com a sua mãe. E ele diz: traição, meu Deus! Esse a quem eu amei, a quem eu cuidei, a quem de tudo eu fiz, está a me trair e está a sair do nosso solo, do nosso regato, a quem tudo eu dei. Vai-te, com Paulo entrando em cena,
vai-te daqui, nunca mais retornes, agora tu é apenas um intruso francês, e saibas, nunca, nunca esposarás aquela que amas, que é Elizabeth. Vais e não retorne jamais. Paulo, querendo se ajoelhar aos pés de seu avô, sentindo sofrido, sentindo compaixão por aquele velhinho de cabelos brancos, deitado sob o consolo de um mármore branco, ali ele simplesmente diz: eu me vou, mas eu te amo, meu avô. E ele vai com seu tio Félix de Wander para a França. Passam-se então 10 anos, lembrando que nesses 10 anos decorridos é quando ele vai encontrar Victor Hugo. E então ele conta a Victor Hugo: meu amigo, saiba que eu cheguei aqui e demorou-se muito tempo para que meu titio pudesse me deixar e ver novamente Elizabeth. Quando eu lá chego, ah, meu Deus, que verdugos cruéis, o seu pai e os seus irmãos, Guilherme, Carlos e Mateus. Estes, na verdade, colocaram em um convento. Ali as freiras eram quase como um carrasco a vigiar um criminoso. Não permitiam mais que ele estivesse a responder às minhas cartas. E assim, eles não querem permitir que eu me case. E ele conta muito mais coisas, mas nós fazemos uma interrupção para que, na verdade, aqui não se estenda, o romance é muito grande. E ali, naquele momento, logo após esse reencontro com Elizabeth, com a mamãe dela, a tia Helena, tio Guilherme e os outros, na verdade, a sua tia Helena desencarna, pois que os seus 2 primos, encontrando ele lá, conversando com Elizabeth, conversando com a sua mãe, simplesmente atiram chispas de ódio pelos olhos e dizem a este: mamãe, vais defender a este francês? A sua mãe, pois que ali o Paulo sofrera um ataque, vamos dizer assim, à sua honra, naquela época tinha muito disso, né? Ela, na verdade, pede para Paulo ir embora. E o próprio Carlos Fuller, um dos primos que mais o odiava, simplesmente diz: mamãe, não pode defender este francês. E então ela, tendo um mal súbito, desencarna. Ali na frente de Paulo, Elizabeth e seus 2 primos. Mateus, na saída de Paulo, ao olhar e o imploramento da sua amada Elizabeth para que ele fosse embora, ele na verdade ouve de Mateus: malditos de Vânia, por onde eles passam, eles na verdade deixam devastação e morte. Nosso avô perdeu a vida meses depois, quando você foi embora para a França, e agora minha mãe. E ele vai embora novamente para a França. E ali, ele na verdade, com o seu tio, fica triste, desolado, e conta tudo isso para Victor Hugo. Victor Hugo diz para ele: meu querido amigo, por que não mandas então, já que és militar e não consegue estar saindo das suas missões, não manda um emissário lá para a Alemanha para ver a situação de Elizabeth? E eu te encarrego, se eu daqui não estiver mais, aqui em Bruxelas, te encarrego a me enviar a mensagem novamente a Paris ou onde quer que eu esteja. E então o emissário vai. Descobre que Elizabeth se faz prisioneira numa casa como se fosse um castelo medieval, sendo vigiada 24 horas por seu pai e pelos seus 2 irmãos e alguns outros criados que ali estavam na casa. O emissário consegue rapidinho colher as informações de Elizabeth e ela diz: meu Paulo, venha me salvar, pois se não conseguir, permanecerei fiel a ti, pois que meu pai e meus irmãos querem me casar com um militar austríaco, e eu, que jurei de ser sempre noiva de ti, serei fiel até o último momento. Se não vieres me resgatar, tirarei minha vida. E então acontece. Não dá tempo, ela se suicida. Ela tira sua vida jogando-se num rio. O Carlos Fuller vai então em direção ao Paulo, na França. Victor Hugo, temeroso, tendo que enviar rápido as cartas, nem sabia disso. Ele vai até a França, em Paris, e desafia Paulo a um duelo, pois que sua irmã tirara a vida por conta deste. Com muito ódio, tremendo ódio, querendo se vingar de Paulo. E Paulo diz: verdugo cruel que és, com tuas palavras já me matastes, mas já que queres, fazerei um duelo contigo. E então, farei um duelo contigo. E então, ele ali,
na verdade, perde a vida. Ele perde a vida porque ele já não tinha mais forças. A razão de sua existência, que era Elizabeth, já não se encontrava mais no mundo. Ele permite que seu primo Carlos Fuller lhe adicione um florete no peito, lhe varando o pulmão, e ele desencarna no extremo desespero e desalento. Isso se passa. Vitor Hugo, novamente, como acontecera com sua filha, recebe pelos jornais a notícia do desencarne de Paulo, seu grande amigo. Isso é uma dor inconfessável para ele. E ele, na verdade, desencarna. Em 1885, nosso querido Vitor Hugo e reencontra depois de anos com Paulo de Vander, que continua a contar a sua história. Paulo diz a Vitor Hugo, conta que ele deixou-se morrer nas mãos do seu primo Carlos Fuller, porque na verdade isso não estava presente no jornal, obviamente, e ele ali diz a Vitor Hugo: meu amigo, que dores acerbas eu vivi. Eu estava como que retirado, mas ainda muito preso ao solo. Lembrando que ele fora também um suicida, mesmo que inconsciente, porque deixara tirar a sua vida. Sentiu todas as dores do seu último momento, vivia e vivia aquelas dores, vivia na verdade, conflito pela sua querida Elizabeth, chamava por esta. Ele então, em plena vida espiritual, num deserto, num campo, que ele ali fora colocado, mas chumbado ao solo, vê uma entidade, que mais pra frente nós vamos conhecer como Alfen, o seu protetor espiritual, de uma voz maviosa, ou seja, cariciosa, doce, de na verdade, um floreio, uma majestade em todos os seus traços, em todo o seu coração, de um brilho rútil é um brilho que saía de seu coração, de seu espírito. Ali esteve a colocar as mãos em Paulo, e Paulo, olhando para ele, disse que ele se sentia como se fosse uma lagarta rasteira, um repulsível réptil pulverizado por um bloco de estrela. Aquela entidade maviosa lhe disse: desventurado que és, já pensastes alguma vez em Deus? Aquele único de quem flui toda a possibilidade de estar vencendo todos os óbices, todos os descaminhos que você esteve a viver? Sabes por que te foi tirado criminosamente a vida? E então ele continua: meu filho, infeliz que és, você necessitaria estar vencendo por meio da inspiração minha e do protetor de Carlos Fuller, no momento de suas desventuras, estarem vencendo o ódio de outras vidas para que dali não estiverem a se realizar. Você não faz ideia que, ao invés de teu peito estar cheio de insígnias como militar, teu peito aqui não se faria opaco como se faz, estaria a brilhar com luz. Pois que se você tivesse pensado no Criador, no onipotente Senhor da vida, você estaria alcandorado de luz. Você seria um espírito vitorioso, mas infeliz que és. Você não sabe, mas teu primo também jaz numa lápide, pois que ele, no momento em que colocou com todo o ódio e orgulho alemão aquele florete em teu peito, ele, vendo você completamente destruído em seus sentimentos por ter perdido Elizabeth, ele se compadeceu de ti. Ele ali sentiu tudo aquilo que por ti sentia com amor. Se vocês não tivessem tido todo este final trágico, venceriam, seriam amigos, se amariam. Teu primo, após tirar-te a vida, suicidou-se com um tiro no hotel em Paris, pois que ele ali se hospedara para te fornecer um duelo. Então, meu filho, saibas que você, na verdade, terá que ouvir, pois que eu não posso te tirar da condição em que estás, sem que eu te conte o que no passado fizestes. Em outra vida, quando não tinha a graciosidade de sentimentos que hoje tem, o caráter e a elevação de sentimentos que possuis, fostes um aventureiro que se engraçava com donzelas e ali enganavas. Você fora amigo de Carlos Fuller e ali este teu primo, casado com Elizabeth, na verdade foi traído por esta e por você
você, pois que você fizera um filho com esta, e ele, sabendo disso, te desafiara a um duelo, e com o coração varado, você, com sentimentos nada nobres, tirara a vida de Carlos, e, além disso, não se compadecendo daquela Elizabeth, abandonou-a. E sorte dela se não fosse um homem muito bondoso, aquele mesmo militar austríaco idoso que ela iria se casar, que na verdade estava no final de sua vida, e que ela estaria dando a este um sinal de gratidão pelo amor que lhe deu, para que naquela vida ela não estivesse a mercadejar seu corpo. Ela então, na verdade, esteve com ele, se tornando uma esposa modelar. Foi por isso que vocês viveram o que viveram. Mas desventurados que és, saibam, meus filhos, que não fora na verdade o amor entre vocês que separaram vocês. Foi o amor errôneo pelas pátrias, pois que o Onipotente, que por bem houve criar o cosmos, e ali, na verdade, colocou no universo a miríade de sóis e de planetas, colocou as diversas mansões dos espíritos, para que ali, nestas mansões, os espíritos venham a laborar. E saiba que nenhum destes espíritos tem pátria. Não lhes pertence nem um pugilo de pó, nem um fragmento de pedra, nem mesmo aquelas pedras que vão lhe cobrir os despojos funéreos, o seu corpo em desencarne. Saiba que hoje o patriotismo é um sentimento elevado, mas que no futuro império da confraternização universal ele será um reprovável egoísmo. O sentimento patriótico verdadeiro, o patriotismo, o amor verdadeiro pela nação não deve consistir em odiar as plagas estrangeiras, ou seja, essas terras, outras nações. Deve sim consistir no aformoseamento das pátrias, no desenvolvimento das ciências e das artes, no desenvolvimento de todos os bons cidadãos, os bons sentimentos do intelecto e da moral. Pois que saiba, meu filho, que em cada nação, em cada pátria, nós deixamos afeições sacrossantas. Quando o Espírito desencarna, ele ali vê que deixou em cada terra, em cada cantinho, um ser amado. Seja um pai e uma mãe adorado, sejam os filhos idolatrados, os esposos queridos, os irmãos fraternos, a todos se unem pelos grilhões luminosos do amor fraterno. E então, nós aqui na Pátria Espiritual descobrimos que todos nós juntinhos somos irmãos, que em toda a pátria isto não é privilégio de ninguém. Houve dor, lágrimas, sofrimento, houve amor, felicidade. E então esse sentimento que formam os missionários divinos, os missionários do futuro, como Vicente de Paula, ele ali vai estar a se compadecer dos outros espíritos. Esse espírito Vicente de Paulo nunca, jamais estaria a negar, a estender as suas mãos luminosas e diáfanas para estar atendendo um transeunte pedinte, fosse ele africano, francês, cossaco ou prussiano. Ele jamais estaria a negar e a trocar os farrapinhos de suas roupas ao desvalido, ao enfermo, fosse este, sem perguntar a estes, qualquer destes, se nascera na Suíça, na Arábia, na Núbia ou em Jerusalém. E por acaso, estender este sentimento cívico, amar outros irmãos de outras nações, é um crime? Não, meu filho. É ampliar o sentimento cívico. Venerar outras nações é estender este sentimento cívico a toda a família humana, é amar suas passadas ou futuras terras natais. É assim que em cada nação o Espírito nasce, deixando um pai, uma mãe e um filho ali. Ele vai desenvolver em si o amor, a aventura, a concórdia, e vai alijar de dentro do seu coração uma imperfeição, um incaráter. E então, no futuro, meu filho, onde não mais existirão os exércitos, onde não mais estarão aqui a embainhar-se as espadas, os floretes, nós estaremos vivendo juntinhos, tendo como soberano divino o Onipotente
potente, cujo qual reunirá no pavilhão uma bandeira, uma flâmula com os dizeres: Deus e amor ao próximo. Meu filho, agora, para que você não se encontre por longos séculos separado de sua querida Elisa, terás que reencarnar com Elisa e com Carlos, para que vocês juntinhos pelos laços do amor estejam a vencer esta labuta. Mas antes, quero que saias, levantes deste sol em que está sofrendo, e aqui ele faz um corte, ele não conta tudo, que era um romance pioneiro, né? Não conta dos tratamentos que ele na verdade sofre. Ele diz para ele: tu conhecerás o cosmos, pois que você amara mais a Deus do que amara, na verdade, você amara mais a Elizabeth, uma criatura, do que amar a Deus onipotente. E então você terá que vibrar comigo os espaços e conhecer outros mundos. E Paulo, ainda com seu perispírito completamente opaco, ele vê as miríades de sóis e de estrelas, ele vê, por meio do alçar da energia do seu espírito protetor, todos os outros mundos, mundos estes que saíam de si sinfonias divinas, luzes como se fossem pérolas, esmeraldas, rubis, diamantes rutilantes, e que em cada um fazia uma sinfonia em glória ao excelso Criador. Parando em um dos mundos de luminosidade azul diáfana, ele se sentia como uma pedra, vendo seu mentor rutilante, brilhante. Ele ali vê um coro de anjos, espíritos almas gêmeas reunidas todos entre si. Estas almas gêmeas cantavam hinos, cantavam e entoavam em glória ao Criador, usando-se de Stradivarius, de violinos, de harpas, de flautas. E ali aquela sinfonia divina se fazia, e ele, deslumbrado, ficou lá por 20 anos. E então ele começou a sentir já a necessidade de estar ali, adorando ao Criador, mais agora do que até a Elizabeth está voltando à Terra, reencarnando. E ele sente em seu seio, em seu coração, um peso muito grande. Perdoa a Carlos Fuller, porque os seus sentimentos já eram de perdão. Ele não queria ficar com aquele sentimento. Uma luz se faz em seu coração. E ele diz que no perdão que se fez dele, ele sentiu que de humano ele passou a quase ser divino, pois que o Criador esteve, na verdade, a livrar no seu coração, a se manifestar, tirando de todo o seu coração, de todas as reentrâncias de sua alma, aqueles sentimentos de raiva e de mágoa. Ele, então, impulsionado pelo seu mentor Alfred, volta à terra, sentindo-se puxado como se fosse num torvelinho, chumbado novamente ao chão. E aqui termina essa parte deste romance, o qual continuaremos no dia 30. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.